vamos supor que a gente vá querer cobrar do aluno que ele acompanhe e tenha o mesmo conteúdo total dos outros alunos. Só que daí você vai dar para esse aluno maior tempo para ele realizar essas tarefas. Então, o que eu dei no primeiro bimestre para os meus alunos, o que eu vou cobrar ao longo do ano para esse aluno? Tá? Então, ele vai ter maior tempo. O currículo adaptado. Isso, é o currículo adaptado. Tá? Agora eu vou até sumir a barrinha de baixo. Condições para reflexão, ação e a elaboração teórica da educação inclusiva, com o protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com a necessidade e possibilidades sugeridas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa. Então, aí está falando da gente ter esse... Isso que a gente está fazendo aqui deveria ser feito na escola, né? Tipo, esse momento de você sentar, refletir e pensar como que você vai olhar para esse aluno, como que você vai agir. Então, isso tinha que ser feito dentro da escola. Tinha que ser um movimento, né, de fora para dentro. Uma rede de apoio interinstitucional que envolva profissionais, ó, nosso sonho de consulta aqui, ó. Profissionais da área da saúde, da assistência social e trabalho, sempre que necessário, para o sucesso na aprendizagem e que seja disponibilizada por meio de convênios com organizações públicas ou privadas daquela área. Não é o nosso sonho? Ter um psicólogo, uma TO, que mais? Uma psicopedagoga, uma assistente social dentro da escola, uma fono. Imagina uma em cada escola, gente. A gente não seria mais feliz? A educação ia funcionar. Mas daí a gente ia votar melhor. Existem estados que estão implementando para até social, tem alguns estados mais evoluídos. Eu acho. Mais evoluído que São Paulo? Ah, lá no sul? O sul. Sempre no sul. Você sai na frente. Lá no sul tem umas coisas diferentes. Sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio com a participação da família no processo educativo, bem como de qualquer outros agentes e recursos da comunidade. Então, é você sustentar o processo educativo inclusivo ali. Então, você fazer essa roda de conversa, um professor ajudar o outro, um aluno ajudar o outro. Então, ter esse apoio, né? Não depender exclusivamente de fora, né? Você ter esse apoio dentro da escola. Atividades que favoreçam o aprofundamento e o enriquecimento de aspectos curriculares aos alunos que apresentam superdotação, de forma que sejam desenvolvidas suas potencialidades, permitindo ao aluno superdotado concluir em menor tempo a educação básica nos termos do artigo 24 da LDB. É outra coisa que nunca vi, né? Uma avaliação da superdotação. É muito difícil. A gente tem centros, né? Mas normalmente quando acontece de você ter alguma criança, assim, normalmente é mandado para esses centros. Não é feita avaliação aqui. A gente nem tem capacidade. Acho que eu nem sou capaz de avaliar um aluno superdotado. Se ele souber mais que eu já me perco ali. Não, a gente não tem essa capacidade, mas assim... Não, então, a gente nunca viu um caso, né, de identificar. Mas eu acho que, assim, se for superdotado, uma razão, assim, desproporcional, que precisa de um aceleramento muito grande, eu acho que é perceptível. Ah, sim. Né? Tipo, o professor vai perceber e falar, não, esse aluno aqui tá anos-luz na frente dos outros. E daí você acaba, né? É uma coisa mais rara. Mas é difícil da gente ver. Superdotados? É o Luciano, falou 2 milhões, né? Porque tem aquele quadro dele, né, que eu me sinto muito humilhada. Não só você não está sozinha. Mas em minha defesa, eu posso dizer que superdotação não quer dizer a criança que é inteligente só em matemática. Mas a criança que apresenta superdotação em uma área do conhecimento. Não precisa ser matemática. Pode ser desenho. Pode ser desenho, pode ser futebol, pode ser no esporte, pode ser nas artes plásticas. Por exemplo, tem criança que tem uma mente empreendedora. Tipo, do nada ela está vendendo, evoluindo, lá ela está criando.
criativa, tem aquela criatividade enorme imensa, né? Criança que é sempre criativa. Então, a criança superdotada é que, assim, é muito mais difícil da gente avaliar aqui. Eu tenho uma amiga aí em São Paulo, a Roberta, que a filha dela foi fechado diagnóstico de superdotação. E só que ela mora lá em São Paulo. Então, é muito mais fácil de você conseguir, né? Lá a gente tem centros especializados. E a filha dela agora está no Colégio Militar de São Paulo. Ela estuda no Colégio Militar. E ela avançou as séries. Então, ela é catotinha lá. E todos os outros maiorzão, sabe assim? Mas ela está indo. Então, mas quando a gente vê, por exemplo, uma criança que tem esse destaque numa área, por exemplo, é isso que eu estou tentando dizer, talvez eu estou conseguindo expressar. É muito mais difícil você fazer essa avaliação, por exemplo, do empreendedorismo. Né? Você só vai achar que ela é empreendedora e isso, não a gente vai... tem casos de crianças que vendem, faz, tem criação e não sei o quê. Você está vendo que aquilo lá é fora do comum, criança com 8 anos tem sua própria criação, tem seu vende, sai vendendo, você fala assim, não. Quem que avalia isso? Aqui no interiorzão, Avaré? Não tem. Tem que ter alguém que tenha um bichinho lá que cutuca, né? Daí vai lá para você ver, ó, essa criança aqui tem facilidade com isso, isso e isso. Será que ela não é superdotada? Você tem que criar a pulguinha. Né? Tem que criar uma pulguinha. Porque a superdotação em áreas matemáticas, em áreas é mais fácil linguagens, de é mais fácil de você ver. Foi. Aqui vai falar do atendimento educacional especializado aos superdotados. Então, o que é necessário? Organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica dos alunos com características de superdotação. Porque lembra que eu comentei lá com vocês, quando a gente já falou de educação especial? Que às vezes o aluno com superdotação, ele é muito, 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 muito inteligente, mas a relação pessoal dele é defasada, ele não consegue interagir com o outro. Porque às vezes ele sabe tanto que ele não consegue aguentar a ignorância ali, né? Então ele se tranca ali, então precisa trabalhar essa parte. Prever a possibilidade de matrícula do aluno em série compatível com o seu desempenho escolar, levando em conta igualmente a sua maturidade socioemocional. Então a gente tem que pensar nisso também. Cumprir a legislação no que se refere ao atendimento suplementar para aprofundar ou enriquecer o currículo, a aceleração e o avanço do respectivo sistema de ensino, permitindo inclusive a conclusão em menor tempo, e registro de procedimentos adotados em ata da escola e do dossiê do aluno. Por exemplo, essa aceleração desse avanço é na escola comum? Isso. É que assim, normalmente, quando esses alunos superdotados, eles são, né, a gente consegue identificar quem são esses alunos, eles vão para outras escolas. Dificilmente eles vão ficar na escola pública, né? Mas vamos supor que ele permanecesse na escola pública. O que aconteceria? Ele teria aceleração dos estudos. Então, por exemplo, se ele está no 3º ano do ensino fundamental, ele poderia ir para o 5º. Aí ele faria o 5º ano. Lá do 5º ano, a gente conseguiu identificar que ele consegue pular um ciclo. Então, ele vai para o 8º. Então, normalmente vai pulando de ciclo em ciclo. Aí, conforme ele vai tendo esse desenvolvimento dele, vai concluir em menor tempo. Porque é muito, eu acho difícil um bebê, por exemplo, como aquela menina Alice, lá, que tem a fala dela. Fala super desenvolvida. Você pode, como avaliar isso? Você tem como avaliar se é superdotação ou não? Eu acredito que sim, ela já vai dependendo de qual o procedimento que a mãe dela, a família dela vai tomar, ela não está no Brasil, né? Não. Já é mais fácil. Porque lá no exterior é super fácil você identificar isso e já tem escolas preparadas, escolas para superdotados. E daí eles já vão ter um atendimento diferenciado. Eu assisti uma palestra uma vez de um professor, ele dá aula lá nos Estados Unidos agora, mas ele morava lá em Santa Catarina e ele foi detectado, né, que ele tinha superdotação. Aí ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar lá no exterior. Daí ele foi para o exterior com a família dele, né? A família dele recebeu a bolsa, conseguiu ficar lá. Ficaram lá, estudaram lá, agora ele dá aula nessa escola. Então ele fala que lá, tipo, tem as salas conforme os interesses, para eles desenvolverem mais os interesses,
e para eles trabalharem as áreas que eles não têm tanta afinidade, têm mais dificuldade. E tem essa socialização que eles têm que participar. Para você ir para aquela escola, você tem que ter um atendimento psicológico, você não pode ficar sem. Então, é tudo bem diferente, né? Igualzinho no Brasil. Tá no sangue deles, né? Porque a mãe da Alice, ela é de Sul. E ela fala que ela se... Muita gente pergunta por que ela não... Eles foram embora, né? Ela fala que ela sentia... Um peixe fora d'água. Exatamente. E lá, ela se sente que lá é o lugar dela. Fomos colonizados pela da região. Às vezes você vê algumas crianças fora da curva, né? Até mesmo na escola pública, a gente vê algumas crianças que falam, nossa, você até fala, já são aqui nessa sala. Devia estar numa escola particular, né? Na primeira Mas coisa às que vezes é que pensa. nem você falou, em uma área específica. E é tão difícil. Mas não é superdotado, porque ele não sabe nem escrever direito. Mas faz uma conta assim que... De cabeça, né? Às vezes. Você não tem nem a quem recorrer, perguntar, pesquisar. Isso. É difícil mesmo. Incluir no histórico escolar as especificações cabíveis. Então, tudo que a gente fizer para esse aluno superdotado, as adequações, acelerações, devem constar lá no histórico escolar. Incluir o atendimento educacional ao superdotado nos projetos pedagógicos e regimentos escolares, inclusive por meio de convênios com instituições de ensino superior, então se ele foi para a faculdade e tudo mais, e outros segmentos. Então, às vezes, o aluno está lá na escola normal e ele tem muita capacidade de matemática, então ele pode fazer, sei lá, uma disciplina como ouvinte na faculdade, na área de matemática. Isso pode acontecer. Recomenda-se às escolas de educação básica a constituição de parceria com as instituições de ensino superior, com vistas à identificação de alunos que apresentam altas habilidades de superdotação, para fins de apoio ao prosseguimento dos estudos no ensino médio e ao desenvolvimento de estudos na educação superior, inclusive mediante a oferta de bolsa de estudos, destinando-se tal apoio prioritariamente àqueles alunos que pertençam aos estratos sociais de baixa renda. Então, a gente está falando das bolsas de estudos, tá? Então, você vai procurar instituições que tenham esse conhecimento. Não lembro qual legislação agora foi falado, mas eu acho que já foi falado. Que existe uma instituição que vai colocar o censo, né, de quantidade desses alunos, né? Que o Luciano Huck falou lá que tem quantos milhões? 2 milhões de pessoas superdotadas no Brasil. Então, tem um censo específico para identificar e pontuar essas crianças. Tem um cadastro que eles têm que fazer parte, tá? Os serviços de apoio especializados ocorrem no espaço escolar e envolvem professores com diferentes funções. Então, na classe comum, são os serviços que se efetivam por meio do trabalho de equipe, abrangendo professores de classe comum e de educação especial, para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Pode contar com a colaboração de outros profissionais, como psicólogos, por exemplo. Então, na classe comum, vai ter o trabalho colaborativo, que a gente fala, né? Então, o professor da sala regular e o professor da educação especial, eles vão trabalhar em regime de colaboração. Então, eu vou falar o que o meu professor pode dar para esse aluno na sala regular, como que esse aluno pode aproveitar melhor, a gente pode elaborar uma atividade junto. Eu posso fazer o trabalho do professor, não posso eu dar as minhas atividades para o professor dar na sala regular, mas eu posso ajudar esse professor a elaborar essas atividades, tá? Ou aquele professor vai chegar para mim e falar assim, Renata, eu estou trabalhando com tal coisa na minha sala de aula. Tem como você dar uma base? Daí eu vou introduzir aquele assunto para o meu aluno. Uma vez, um assunto legal que eu falo. Um aluno meu, ele frequentava a sala de recurso comigo e ele dentro da sala comum, ele ficou excitado. Ele já tinha uns 16 anos, mais ou menos, bonitão, grandão, assim. Loiro. Bonito ele. A professora chegou, Renata do céu, misericórdia, pelo amor de Deus. O que eu faço?
Daí ela falou assim, o fulano tá lá, ele tá excitado. E daí eles começaram a tirar sarro, brincar, não sei o quê, nananã. Eu falei para ele no banheiro, mas ele não entendeu. Daí eu falei, tá bom, mas agora não adianta, né? Espera que depois eu converso com ele e tento introduzir o assunto. Daí você chama o aluno, daí você conversa, daí você fala, daí você tem que falar do órgão reprodutor masculino, o que acontece? Aí você dá uma aula de ciências para o aluno para explicar que quando isso acontece, por que acontece, que é normal acontecer, mas que ele tem que conversar com o pai dele para ver como é que... Né? Porque senão também não vai ensinar para o aluno como resolver o problema dele, né? Mas você tem que introduzir o assunto lá, explicar por que acontece, e quando isso acontecer em sala de aula, que ele não pode, porque as meninas podem se sentir ofendidas, que pode gerar bullying para ele, então ele precisa... Tudo isso a gente tem que pensar, gente. Tem. Às vezes nem de consciência. Não. Então, às vezes é espontâneo do corpo. Não é uma coisa assim, não é ele ficou excitado porque... Não, ele ficou com o pênis ereto, né? Ele ficou com uma ereção. Tá? Então, você tem que conversar com o aluno e explicar. Então, assim, às vezes teve aluno de ficar manipulando o pênis. Já aconteceu, na sala de recurso mesmo, o aluno ficar manipulando. Aí você tem que chamar o aluno e falar assim, ó, aqui na sala você não pode fazer isso, você pode fazer isso quando você estiver no banheiro, na sua casa, no seu quarto, sozinho. Isso você não faz na frente de outras pessoas, porque não é adequado. Aí você tem que explicar. Então, é coisas que acontecem dentro da sala de recurso que a gente tem que passar e são adequações. Então, às vezes, a gente vai levar conteúdo para o professor da sala regular. E, às vezes, eles vão trazer necessidades para o professor da sala de educação especial. Então, tem que ter esse trabalho ali entre o professor da sala comum e da sala de educação especial. Tá? Vocês acham que é fácil? Falei, né? E daí também, gente, aqui está falando do psicólogo. Quando a gente sabe que esse aluno recebe atendimento, por exemplo, de fono, psicólogo, terapia ocupacional, a gente tenta o contato. Então, se o profissional é aberto a esse tipo de contato, você entra, fala, ó, eu estou fazendo isso e isso, ó, eu estou com dificuldade nisso, e daí sempre tem uma orientação ou outra. A gente sempre tem um trabalho bom com esse tipo de profissional. Sala de recurso. Então, a gente é um serviço de natureza pedagógica conduzido pelo professor especializado. E suplementa, no caso dos superdotados, então você vai complementar, vai dar a mais, ou complementa para os alunos, para os demais alunos. Os alunos que têm dificuldade, você vai complementar o que está faltando lá na sala. Tá? O atendimento educacional realizado em classes comuns da rede regular de ensino. Né? Ele vai complementar esse atendimento. Esse serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades dos alunos, podendo estender aos alunos de escolas próximas, nas quais não exista um atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que apresentem necessidades educacionais semelhantes, em horário diferente daquele que frequenta a escola comum. Então, aqui está falando o quê? Que a sala de recurso, ela vai existir na escola, um lugar, uma sala, que tem que ser adequada. A gente não pode colocar qualquer cantinho lá, qualquer lugarzinho minúsculo dentro do almoxarifado, né? Tem que ser uma sala mesmo, e daí vai ter material adequado, vai ter carteira acessível, né? Se for um cadeirante. Você vai ter prancha, se for um aluno que tem deficiência visual. Então, você vai ter lá as adequações necessárias para esses alunos, dependendo da necessidade de cada um. Pode ser um atendimento individualizado. Então, se esse aluno tem muita dificuldade de interagir com o outro, eu não consigo dar conta desse aluno com os demais, eu vou atender ele sozinho. Agora, se esse aluno, eu consigo fazer ele interagir com os demais, eu vou ter um aproveitamento, eu coloco ele em pequenos grupos, mas você vai trabalhar com 2, 3 ali. Eu trabalhava com 7 de uma vez. Porque no estado era essa opção que você tinha. Salas de 7. Tá? Então, a gente tem esses pequenos grupos e os horários. Então, 2, 3 aulas, quanto tempo que ele vai ficar lá com você? De 50 minutos a 1h40, normalmente, que eles ficam, tá? E daí, todos os dias da semana, normalmente. Na prefeitura funciona um pouquinho diferente. No estado, que é mais assim. É mais individualizado. Na prefeitura é mais individualizado. São pequenos grupos, no máximo 2, 3 que você vê junto. E normalmente nem sempre acontece todo dia da semana. E normalmente é por 50 minutos que eles fazem. Né?
E a gente tem a sala de recurso itinerante. Ah, uma coisa que eu esqueci de explicar. Vocês já ouviram, mas eu vou falar de novo, para memorizar bem. Então, a sala de recurso, ela pode ter na própria escola, e se eu não tiver em todas as escolas, eu posso direcionar meu aluno de educação especial para a escola mais próxima que tem uma sala de recurso. Então, ele vai estudar na minha escola, e na sala de recursos ele vai frequentar outra escola, tá? Itinerância é quando a gente tem um professor que ele vai de várias escolas. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de recurso e eu tenho uma escola que fica muito longe. Por exemplo, não tem nenhuma sala de recurso próxima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um professor que vai se locomover de escola em escola, né, atendendo esses alunos. Que é o serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvida por professores especialistas que fazem visitas periódicas às escolas para trabalhar com os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e com seus respectivos professores de sala comum. Porque assim, ó, quando a gente tem uma sala de recurso na própria escola, é mais fácil de você conversar com os professores da sala regular. Agora, quando o aluno é de outra escola, fica mais difícil de você ter esse momento, né, de interação ali, de troca. Então, daí você precisa ter uma TPC, uma reunião, alguma coisa assim, para você fazer esse tipo de troca. E a gente tem os professores intérpretes, que são os profissionais especializados para apoiar os alunos surdos cegos, e outros que apresentam sérios comprometimentos de comunicação e sinalização. A gente pode ensinar também Libras, já aconteceu, já fiz, gente, para aluno que tem deficiência intelectual grave, por exemplo. Às vezes eles se beneficiam, às vezes eles não conseguem se comunicar direito, você ensina Libras para eles, tá? Então, às vezes um aluno autista, às vezes ele não consegue se comunicar através da fala, mas consegue sinalizar. Então, você vai ensinar Libras também. Você vai usar o que você tiver de recurso. A legislação municipal que não é bem recurso, virou completamente isso. Por causa do problema onde a forma, ao vir orientado, não ensinar livros para o menino com dor de corpo. Na lei municipal, eles colocaram justamente para isso. Todos os professores de educação especial e os que atuam em classe comum deverão ter formação para as respectivas funções, principalmente os que atuam em serviço de apoio especializado. Então, todos os professores de sala de recurso têm que ter educação especial. E todos os professores da sala comum têm que ser professor, tem que ter pedagogia, tem que ser especialista naquilo, tá? Não necessariamente o professor da sala comum vai ser em educação especial, mas ele tem que ter pedagogia, né? Ou tem que ter um magistério,